A Cidade Santa, a Nova Jerusalém. E veio a mim um dos 7 anjos, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a Santa Jerusalém, vindo da parte de Deus. Apocalipse 21, 9 e 10. Hebreus 12, verso 2 diz: Mas chegastes ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos milhares de anjos. Gálatas 4, 26 diz: Mas a Jerusalém, que é de cima, é livre, a qual é mãe de todos nós. Vamos ocupar a primeira parte do nosso tempo tentando ver onde estamos. E estas passagens dizem bem precisamente onde estamos. A palavra diz: Mas chegastes a Jerusalém celestial. E que a Jerusalém está no alto, isto é, a Jerusalém celestial. É a nossa mãe. Quando você lê esses últimos capítulos do livro de Apocalipse, você é inclinado a pensar que é tudo no futuro, a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus desce do céu. Será que isso pertence a algum tempo futuro? Bem, pode ter um aspecto futuro, mas essas escrituras dizem que temos já chegado lá. Sei que isso soa um tanto misterioso, mas nessas horas em que vamos gastar juntos aqui, acho que estaremos vendo exatamente o que isso significa. No início, então, vamos colocar a fundação para os nossos estudos. Primeiramente, devemos entender por que e quando foi que o apóstolo João escreveu tudo isso sobre a Nova Jerusalém. Isto foi escrito num tempo em que os cristãos estavam passando por uma perseguição muito grande. A grande onda da perseguição dos cristãos estava procedendo, e o cristianismo estava sendo submetido a uma oposição muito forte do mundo. Tanto que cristãos estavam encontrando que ser fiel ao Senhor Jesus era um assunto de um preço muito grande. Como você sabe, o apóstolo João mesmo, quem escreveu isto, estava em exílio na ilha de Patmos pelo testemunho de Jesus. Esse primeiro fato faz esses capítulos serem muito contemporâneos. Uma nova onda de perseguição ao cristianismo tinha já começado nessa terra e está se espalhando do leste para o oeste. Enquanto estamos aqui nesse lugar, um bom número de servos do Senhor estão em prisão pelo testemunho de Jesus. Logo, esse livro não apenas refere-se a algo que aconteceu séculos atrás, nem para o futuro, mas vamos a ver que isto tem uma explicação muito real para nosso próprio tempo. A segunda coisa sobre a escrita dessa visão da Jerusalém celestial era que foi escrita num tempo em que as igrejas estavam perdendo o primeiro amor delas. Uma mudança estava sobrevindo sobre eles, e os primeiros capítulos desse livro mostram-nos que mudança foi. O primeiro amor, a primeira vida, a primeira glória estava sendo perdida. Certamente todos nós percebemos como isso é verdade em muitos lugares em nosso próprio tempo. O grande clamor hoje é: retornemos às coisas do princípio. A terceira coisa que levou a escrever esses capítulos foi isto. Era um tempo em que muitos falsos profetas e mestres estavam trazendo confusão ao cristianismo. E a fé, que foi de uma vez por todas entregue aos santos, estava perdendo sua pureza. Um apóstolo que escreveu uma carta muito breve disse que ele teve por necessidade escrever para batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Judas, versículo 3. Não é esta uma outra condição na qual estamos vivendo hoje? Muitos falsos mestres estão levando ao povo de Deus a confusão para que eles mal saibam no que acreditar. Talvez não haja nenhum livro na Bíblia que seja mais confuso do que esse livro de Apocalipse. Muitos cristãos têm desistido de lê-lo, dizendo: não sei o que pensar sobre ele.
Esse mestre bíblico dá uma interpretação, enquanto o outro dá outra. Se eu tentasse o mesmo, não poderia dizer quantas interpretações diferentes do livro de Apocalipse existem. Bem, assim era como se estava no tempo em que João escreveu. Você sabe que em sua carta ele disse que muitos falsos cristos têm se levantado. 1 João 2:28. Devemos lembrar que essa revelação da Jerusalém Celestial foi dada por causa de todas essas condições. Queremos saber qual é o significado dessa cidade santa. E acho que antes de chegarmos mais longe, muitas de nossas ideias vão ser completamente perturbadas. Vamos estragar muitos dos hinos que você canta, mas vamos ter algo melhor, e espero que você cante uma nova canção antes de que acabemos. O cristão que toma sua vida cristã seriamente está sempre procurando por algo que explique a sua existência. Tais cristãos podem não estar atualmente procurando por isso, mas em seus corações estão pedindo por algo que explicará tudo. Em nossas vidas cristãs estamos pedindo o que significa tudo isso? Ao que está levando? O que significa tudo isso? Homens no mundo estão fazendo a mesma pergunta. O que significa tudo isso? Em um hospital, um homem que tinha suas 2 pernas amputadas gemia em sua cama quase todos os dias. O que significa tudo isso? Você lembra que no capítulo 8 de sua carta aos Romanos, o apóstolo Paulo fala sobre o gemido da criação? Toda a criação geme e sofre juntamente dores de parto. E se você dar ouvido à criação gemendo, o que você ouve? Acho com certeza que você ouviria isto. Que significa tudo isso? E a seguir o apóstolo Paulo continua a dizer: nós também gememos em nós mesmos, diz no versículo 23. Gememos em nós mesmos. Temos uma pergunta profunda em nossos corações: o que significa tudo isso? O que significa toda essa dificuldade, provação, sofrimento em nossa vida cristã? Ao que está levando? Agora, é claro, é o assunto do mestre cristão prover a resposta a essa pergunta e assim ajudar o povo de Deus a entender o que significa. Então temos que nos fazer essa pergunta: existe uma explicação que pode ser encontrada na Bíblia que nos proverá com luz sobre esse caminho? Quero dizer que existe uma explicação, a chave para tudo. E acho que estes últimos capítulos da Bíblia são a melhor explicação na Bíblia. Se apenas entendêssemos esses 2 últimos capítulos, uma grande luz penetraria nossos corações e diríamos: e agora vejo, tenho a chave para tudo. Ora, isso é fazer uma grande afirmação para 2 capítulos. A chave para tudo. Não estou apenas usando palavras. Tenho permanecido nisso por muitos dias e semanas, para que isso não seja apenas palavras vazias. Qual é a explicação para tudo? Há uma coisa que governa tudo na Bíblia, e é aquilo que aparece em plenitude nos últimos capítulos. Qual é a chave para tudo? Quando coloca numa frase curta, é claro, você não compreende o que significa, mas quanto mais você pensar sobre isso, mais você verá que é verdade. A coisa que governa tudo na Bíblia, desde o princípio até o final, é a natureza de Deus. Obtiveram a frase? A natureza de Deus governa tudo. E pela natureza de Deus queremos dizer a própria constituição de Deus mesmo. Nós dizemos acerca de pessoas: bem, ele ou ela é constituída dessa forma. É assim como ele pensa, como ele se sente, como ele fala. É porque ele é feito dessa forma. Ele fala e pensa assim. Essa é a sua constituição. Não importa o que você faça, você não pode fugir de sua própria constituição. É a sua constituição que faz você se comportar como você o faz. Isso é o que queremos dizer pela natureza de Deus. Se colocá-lo dessa forma, é justamente como Deus olha para tudo, porque Ele é o que é. Bem, agora uma das lições reais de nossa vida cristã é que aprendemos que Deus olha para tudo bem diferente de nós mesmos. Ele olha para as coisas desde os olhos de sua própria natureza.
Se alguma coisa satisfaz a natureza de Deus, seus olhos enchem-se com vida, e ele diz: em quem eu me comprazo. Mas se alguma coisa não satisfaz a natureza de Deus, e ele não aceita, seus olhos ficam escuros. Deus julga tudo segundo a sua própria natureza, e ele decide tudo segundo a sua própria natureza. O valor de alguma coisa é sempre decidido por Deus, enquanto como isso responde à natureza dele. Deus determina destino para a eternidade no padrão de sua própria natureza. É isto muito difícil para você compreender? Você nunca entenderá esta cidade até que você entenda isso. E você nunca entenderá por que Jesus Cristo veio ao mundo até que você entenda isso. Deus está decidindo o destino desse mundo a partir do ponto de vista de sua própria natureza. E seu Filho Jesus Cristo é o seu padrão de decisão. Há uma pergunta que fica sobre tudo. E essa pergunta é a seguinte: será que satisfaz a natureza de Deus? A Bíblia começa com o fato de Deus e acaba com a natureza de Deus em perfeita expressão. E essa perfeita expressão da mente e natureza de Deus é apresentada para nós no simbolismo de uma cidade e um jardim. Por que esse simbolismo? Encerrarei apenas dizendo: porque tudo nesse livro de Apocalipse, especialmente os últimos capítulos, foram escritos em termos simbólicos. Esse livro é quase tudo inteiramente simbolismo. Por quê? Porque muito disso não era apenas profético quanto a um futuro mais distante, mas tinha a ver com a história daqueles tempos. O Senhor Jesus disse a seus discípulos: a vós é dado a conhecer os mistérios do reino de Deus, mas ao resto em parábolas. Lucas 8, verso 10. Isto é, você entende, eles não. Portanto, esses capítulos são para entendimento espiritual. Essa cidade, essa Jerusalém celestial, é a que responde completamente à natureza de Deus. Cada detalhe representa algo da divina natureza. Por isso, o escritor da carta aos Hebreus diz aos cristãos: mas chegastes a Jerusalém celestial. Essa introdução era muito necessária. Pode não ter sido muito inspiradora pelo momento, mas devemos entender o que é com o que temos que lidar. E porque isto tem uma mensagem importante, assim, para nossas próprias vidas e nossos próprios tempos. Se você esquecer de tudo isso que tenho falado, tente lembrar uma coisa e leve-a com você. Pense sobre isso e fique pensando acerca disso. Toda a obra de Deus em nossas vidas é na base de sua própria natureza. Somos chamados para ser participantes da natureza divina. E quando Deus tem acabado conosco, se deixarmos Ele ter o seu caminho, seremos uma expressão completa da natureza de Deus. Então, quando você tiver uma multidão de pessoas dessa forma, uma plena expressão viva do coração de Deus, então você tem a Jerusalém celestial.